Oi, eu sou o Gianni, essa é a aula número 2 do módulo 3. Eu vou falar sobre armazenamento de vinhos. Como é que faz para guardar vinho? Armazenamento é um quesito importante para a gente cuidar bem da nossa garrafinha. Então, todas as adegas que a gente tem no mercado hoje em dia ainda são feitas para se guardar o vinho na posição horizontal. A garrafinha deitadinha, bonitinha. Não tem que ser inclinada para cá ou para lá, horizontal. Não tem que ficar mexendo na garrafa, não tem que fazer nada. Uma vez que você comprou o vinho e colocou na sua adega, você só vai mexer nessa garrafa no momento que você for abrir a garrafa. Por que a garrafa deve ser guardada na posição horizontal? Ainda, a maioria das garrafas de vinho ainda hoje é fechada com a rolha natural, a rolha de cortiça. Então, por que a gente deixa a garrafa deitada? Para que o vinho fique em contato com a rolha, deixando essa rolha bastante úmida e elástica, vedando muito bem a garrafa. O problema que a gente tem com a rolha é que é um produto natural. Então ela deve ficar bem molhadinha, bem úmida, ela fica bem expandida e veda perfeitamente bem a garrafa. Evitando que, óbvio, saia o vinho, mas também que entre oxigênio. Se você guardar uma garrafa de vinho fechada com rolha natural durante muito tempo, eu estou falando questão de anos assim, pode acontecer da rolha ressecar, já que ela não fica recebendo a umidade do vinho, ela pode ressecar, ela começa a ficar um pouco mais fechadinha, menor, permitindo entrada de oxigênio, mais do que o normal. Isso vai fazer com que o seu vinho oxide, fique com um cheiro desagradável. Então, por isso que a gente guarda a garrafa na posição horizontal. Com a garrafa deitada, então, guardadinho na nossa adega e essa rolha natural, através da rolha acontece uma microoxigenação, micro ou menor do que isso até, passa pouquíssimo oxigênio, fazendo com que tenha uma evolução do vinho. Então, o vinho, quando está na garrafa, ele sim evolui, ele sim envelhece. O vinho tinto pode suportar maior envelhecimento, o vinho branco um pouco menor envelhecimento. Você pode guardar um pouco menos o vinho branco na sua casa. Seria bacana beber o vinho branco, na maioria das vezes, ele mais jovem. Uma curiosidade a respeito das garrafas de vinho. Vocês já devem ter visto vários formatos diferentes de garrafa. A garrafa de champanhe, que tem aquele formato específico, ela é a garrafa um pouco mais robusta para resistir à pressão que tem ali dentro. Lembra que eu falei de 6 kg de pressão. Depois tem a garrafa de vinho de Bordeaux, a garrafa chamada Bordelaise, que tem esse formato clássico, bem reto. Geralmente as uvas de Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec e Petit Verdot são engarrafadas nesse formato de garrafa. Outro formato importante de garrafa é o formato da garrafa da Borgonha. Ela não tem aquele ombro tão acentuado quanto a de Bordeaux e geralmente no mundo inteiro as uvas que são produzidas da Borgonha, Chardonnay e Pinot Noir, são engarrafadas nesse formato. Então, só de você olhar o formato da garrafa, você já tem mais ou menos uma ideia de que tipo de uva que pode ser colocada ali. Falei um pouco sobre a rolha, que ainda é largamente utilizada para se vedar, para se fechar as garrafas de vinho, mas hoje também a gente encontra no mercado vários outros sistemas de fechamento de garrafa. Um deles é chamado de screw cap, que é a famosa tampinha de rosca. Eu sou um fã desse tipo de fechamento de garrafa, tampinha de rosca, porque preserva o vinho de qualquer problema. Então, com a rolha, voltando a falar da rolha, a gente pode acontecer de ter um problema na árvore. A rolha vem de uma árvore chamada sobreiro. Portugal é um dos maiores produtores desse sistema de rolha e acaba tendo um problema na rolha chamado de bouchonnet, ou o cheiro de rolha. É um probleminha que acontece no processo de produção que acaba deixando um cheiro desagradável na rolha, que por conta de deixar a garrafa deitada, o vinho em contato com essa rolha problemática, com esse cheiro desagradável, esse cheiro acaba passando para o vinho. Então, um vinho bouchonnet é o termo que a gente utiliza em francês. Um vinho bouchonnet com gosto de rolha é um vinho que não dá para a gente consumir. Usando a screw cap, essa tampa de rosca, pelo menos esse problema, o bouchonnet, a gente está livre dele. Então, sou um grande fã, volto a dizer, e eu acho que todo mundo deveria deixar o preconceito de lado e ver que ali tem muito mais qualidade. A gente consegue preservar o vinho com mais qualidade e que o vinho vai se manter perfeitinho por um maior tempo possível. Um outro sistema muito interessante e reciclável, assim como o screw cap é uma tampinha de vidro chamada Vinolock. Muito dos vinhos brancos que vêm da Áustria, da Alemanha,
ou do nordeste da Itália, são utilizadas esse sistema de fechamento. Uma tampinha de vidro, ela tem um anelzinho de silicone para poder abrir e fechar, e é bastante utilizada para vinho branco que tem um consumo para um consumo relativamente rápido. Voltando a falar da screw cap, essa tampinha de rosca, muita gente tem um preconceito ainda com esse tipo de vinho, com esse tipo de fechamento, volto a dizer de novo isso. O screw cap é muito utilizado, largamente utilizado para vinhos brancos, especialmente vinhos brancos mais leves, mais frutados assim, onde com esse sistema a gente consegue preservar todo o frescor, toda a parte olfativa, fica muito mais conservada com esse sistema de fechamento. Vinhos leves para consumo relativamente rápido, não são vinhos de longa guarda, fechados com essa tampinha, mas perca o preconceito e experimente. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, manda no nosso fórum. Santé!